Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais essa conversa. Hoje eu quero continuar ainda na mensagem A Palavra Falada é a Semente Original e continuar apoiando com São João capítulo 15. Todos nós sabemos que o princípio de Gênesis 1:11 é o grande princípio para provar a eleição e a predestinação, quando o Senhor disse: cada semente produza de acordo com a sua espécie. Veja, e que a semente esteja dentro do fruto. E assim foi. Então o macaco nunca será uma ovelha nunca será um porco nunca será uma ovelha. Eles já vêm ao mundo predestinados para cumprir o propósito para o qual Deus os criou. Por isso a Bíblia fala que ele é um grande oleiro, e ele pode fazer vasos para honra e vasos para desonra. Nós somos o barro e ele é o oleiro, e nós estamos em suas mãos. E a nossa vida está toda predestinada por Deus. É um grande privilégio saber disso. Por isso que o livro de Efésios é um grande livro e só pode ser entendido por quem tem o Espírito Santo. Porque é um tema muito sensível, muito delicado. Alguém crer, pregar e crer que nós estávamos em seus pensamentos, eu vou usar uma medida, bilhões e bilhões de anos atrás, quando Deus pensou, veja, em cada um de nós, ele viu a imagem, ele viu o sexo, ele viu a estatura, ele viu a cor do cabelo, a cor dos olhos. Veja, ele sabia, ele sabe tudo o que diz respeito à vida de cada um de nós. Por isso Davi escreveu o Salmo 139 para explicar este grande mistério da predestinação. Ele captou o mistério, que ele havia nascido debaixo de um propósito, que Deus o tinha tirado do curral e o elevado até o trono para ser um rei, para refletir a imagem perfeita da palavra. Por isso a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, Deus planejou a vida dele, Deus desenhou ele, Deus o posicionou corretamente. Veja, na família de Jessé, na cidade de Belém, porque dali viria o Cristo, Belém, a casa do pão de Deus. Veja, a sua posição dentro da família, tudo estava planejado. Isso é para dar a nós a fé de que, se Ele cuida dos pardais, muito mais de cada um de nós. Ele nos surpreende, Ele conhece nossa necessidade, mesmo antes que nós venhamos a pedir. Ele sabe o que necessitamos, e Ele envia o socorro bem presente na hora da necessidade ou na hora da angústia. Então esse grande princípio, veja, de produzir segundo a sua espécie. Por isso que o verdadeiro crente nunca será enganado. Muita gente hoje está frustrada, porque sempre correram atrás de sinais, atrás de coincidências, para poder firmar sua fé e para poder se posicionar. Aí aqueles sinais não se cumprem, aquelas datas não se cumprem, e por fim acabam frustrados à beira do caminho. Agora veja São João capítulo 15, repetindo a leitura. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. O Espírito Santo, evidentemente. Toda vara em mim que não dá fruto, veja, o fruto, dentro do fruto está a semente. Veja, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso que o lava-pés na Santa Ceia é um grande símbolo da lavagem da água pela palavra. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Veja, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Então veja, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Agora veja o verso 7, que é o meu ponto. Se vós estiverdes em mim, então veja, em seus pensamentos, uma representação na mente de Deus. Deus tem que nos predestinar, nos eleger, para que pudéssemos ser da mesma espécie.
um fruto original, cujo germe de vida estivesse dentro do fruto. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui está o grande poder da oração. Veja, o crente que vem ao mundo e a palavra está em seu coração, veja, ele pedirá de acordo com a vontade de Deus. Por isso que os cristãos primitivos, eles conheciam esses mistérios, especialmente a parábola do semeador, os mistérios desde o princípio da criação. Eles escondem grandes profundidades da verdade da palavra. Veja, eles escreviam nas paredes, por onde eles passavam, nas cavernas, onde eles se escondiam, um acróstico composto de 5 palavras. E veja, se você ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, na diagonal, na transversal, esse acróstico é sempre a mesma coisa. Veja, Sator, Arepo, Tênete, Ópera, Rotas. Então, o semeador segura sua obra nas suas mãos. É Deus quem planta, é Deus que sabe qual semente vai germinar e aonde que Ele vai plantar essa semente. Ele sabe a estação, Ele sabe o fruto que vai dar. Por isso Ele pôde predestinar. Veja, o Criador que guia o arado planta a semente. O Criador governa os processos cíclicos. Ele sabe do inverno, primavera, verão e outono. Ele sabe que o tempo da colheita é no verão, tempo do plantio, quando vem a estação da estiagem, quando não tem chuva. Todas essas coisas Deus controla. Por isso que quando eles entraram em Canaã, a terra da promessa que manava leite e mel, as chuvas caíam exatamente no mesmo mês. Por isso podiam ligar as festas dentro do tabernáculo com a colheita. Porque para que pudesse vir adorar, tinham que trazer suas ofertas de cereais, de líquidos, animais. E tudo estava ligado com a natureza, porque Deus conhecia os processos, os ciclos. Então, por isso, ele fala na palavra do semeador. Ele sabe onde semear. Então, seguindo essa linha de pensamento, o profeta falando a respeito de Gênesis 1:11, mas também se referindo às 3 sementes que foram semeadas aqui no tempo do fim. Veja, 3 sementes. Veja, havia lá Moisés, mas havia também Janes e Jambres. Havia Abraão, veja, mas havia lá os outros denominacionais dentro de Sodoma, com Ló, por exemplo, e assim por diante. Agora veja, cada semente produzirá de acordo com sua espécie. E a chuva, cada semente necessita da chuva. Chuva na Bíblia são avivamentos, derramamentos do Espírito Santo. E eles vêm para trazer a colheita. Não importa se seja joio ou trigo, porque ambos bebem da mesma água, estão no mesmo solo e recebem das mesmas bênçãos. Mas é a qualidade do fruto que determina a origem e determina para onde vai. Então essa chuva de avivamento, o ensinamento da palavra que viria sobre a igreja eleita, ela é a mesma chuva por toda a Bíblia. Por isso Jesus disse que, como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Quer dizer, quando Jesus Cristo veio para trazer a semente que estava no coração da mulher pecadora, a mulher do poço, veja, ele trouxe a água. E o que foi a água? Foi revelar que ele era um profeta. Ele se revelou a ela como um profeta, o sinal do Messias. Foi o mesmo sinal que Jesus, ou melhor, que Deus fez lá na tenda para Abraão e Sara. Essa foi a chuva em cima da semente. E essa é a chuva que está caindo sobre nós nesse tempo do fim, esse entendimento da visitação do mesmo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, 276 a mensagem, a palavra falada é a semente original. Diz ele correto. Em Gênesis 1, recordem, cada semente conforme a sua espécie. Isso deve ser para sempre assim. Por isso, o livro de Gênesis é um livro de princípio. O que está lá
segue por toda a Bíblia e nunca vai mudar. Veja, sempre há esses tipos. O homem que diria, pode crer que a igreja passaria pelo período da tribulação, eu gostaria de saber onde você obteria uma semente para aquilo. O que ele está dizendo? Em Gênesis, foram plantadas as sementes. Lá está a semente de que Deus tirou primeiro Ló de Sodoma, não passou pela tribulação. Tirou Noé de sua geração, salvo da tribulação. Essa é a semente. Aqui no tempo do fim é a mesmíssima coisa. Lá estava a semente, o anjo visitando Abraão. Aqui no tempo do fim, a mesmíssima coisa. Veja, entre a visitação do anjo e a queima de Sodoma, não tem mais sinal. Essa é a semente. E aqui no fim é a mesma coisa. Veja, então, você diz, bem, eu creio que isso diz isso que eles falam. Tudo bem. Você observou lá atrás, onde a chuva caiu na outra espécie? Onde ela caiu? Noé estava na arca antes do julgamento cair. Sodoma, Ló estava fora de Sodoma antes disso acontecer. Claro, nós passaremos pelo período da tribulação. Veja, você irá no rapto em um desses dias. Veja, nós não passaremos pelo período da tribulação. Com certeza. Porque você tem que ser julgado. Veja, Jesus suportou a minha tribulação. Foi aí onde aconteceu a minha tribulação. Eu aceitei. Veja, e livre. Quando eu vi o sangue, eu passarei por vós. Isto é certo. Moisés estava salvo. Salvo, protegido com Israel, enquanto a tribulação caiu. O anjo da morte desceu naquela noite. Veja, toda semente deve vir conforme sua espécie. Então a semente estava em Gênesis. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua espécie, para ser a sua palavra na terra. Ele expressou isso em Jesus Cristo. O que fez? Deus estava em Cristo. Isto é o homem conforme a sua espécie. Bem? Quando Deus, que é a palavra, quando sabe que ele é a palavra? Quando a palavra estava em Cristo, o homem humano expressando a si mesmo através dele, aquele foi Deus, a palavra, em Cristo expressando a si mesmo. E Deus, no princípio, fez o homem conforme a sua própria imagem. E esse é o tipo de homem que Deus faz hoje. O seminário e a incubadora chocam e produzem um punhado de híbridos dentro das escolas. Mas quando Deus chama um homem, ele está em sua própria imagem, a palavra viva nele, isto é certo, aí está ele. Esse é o homem de Deus. Deus na sua própria imagem, na sua própria semelhança. Jesus disse que ele faria as obras que eu faço. Então Deus fez o homem conforme a sua própria imagem, segundo sua espécie. É por isso que o Umbanda é uma semente genuína. Ele manifestou das mesmas obras, o mesmo caráter, o mesmo amor, para provar que era da mesma espécie que Jesus Cristo, o ministério idêntico ao de Jesus Cristo, aonde a pedra de coroa pôde descer, porque ele estava a outra metade do papelzinho do chinês, a outra metade do sacrifício. O corpo físico foi para a sétima dimensão, o Espírito Santo veio sobre a outra parte, a igreja, o corpo de Cristo. Aí está a igreja verdadeira, manifestando o mesmo fruto, da mesma espécie, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, Deus te guarde, que isso possa penetrar profundamente em seu coração. Foi um privilégio para mim. Deixe aí o seu comentário. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.